Vamos tratar então do afogamento, os aspectos fisiológicos do afogamento. Bom, a proposta desses vídeos nossos é que fossem vídeos, devem ser vídeos com uma linguagem bem acessível. Porém, alguns estudos eles não abrem mão de termo técnico e alguns deles, principalmente ligado à biologia, obrigatoriamente eu tenho que fazer uso dos termos técnicos, eu tenho que direcionar as pessoas, para aquela situação científica mesmo, tá bom? Então vamos trabalhar aqui a relação do afogamento. O que é um afogamento em si? O afogamento ele é então a aspiração de líquido não corpóreo, que eu faço involuntariamente. E aí eu estou mandando esse líquido para uma zona diferente que não é de costume. Por quê? Porque eu tenho a laringe e a faringe, A laringe, essa parte da frente aqui, é onde faz parte, é um dos componentes das vias aéreas superiores, Eu tenho aqui a laringe, a faringe, eu tenho o nariz, Eu tenho aqui na parte das inferiores os brônquios, os bronquíolos e o pulmão, vamos imaginar assim. Então eu tenho uma cavidade que é responsável por levar só ar, que é a laringe, e a outra para passar o alimento. E aí, por alguma situação, ocorre que a água que era destinada aí para o estômago, ela entra nessas vias aéreas, aí eu tenho o que nós chamamos de afogamento. O que é preciso falar aqui? Vamos falar de uma maneira bem simples para vocês aqui. A gente imagina um cano, esse cano aqui é a nossa laringe, tá? Toda vez que eu engulo alguma coisa, você percebe, você pode fazer isso em casa, que quando você engole, faz esse movimento, ela sobe. Pode ver, ela sobe. Que o homem dá para ver melhor porque tem um pomo de Adão, Que é essa protuberância que tem bem aqui. Aí ela sobe quando eu engulo. Na hora que ela sobe, a epiglote tampa, que é justamente para o alimento vir e passar por aqui e não cair nas vias aéreas. Então é um movimento todo o tempo. Eu tenho a laringe e eu tenho a epiglote. Se ela não fechar, o alimento vai cair aqui juntamente com a água. Então quando eu engulo, ela sobe, a epiglote desce e o alimento corre por aqui. Vocês estão entendendo? É um sistema grosseiro de falar, mas a gente consegue memorizar dessa forma. O que acontece no afogamento? É quando um líquido aspirado ele vai para essa zona, ou seja, ela vai para a zona onde é para ter só ar. É isso que é o afogamento. O que acontece então no primeiro momento? A gente tem algumas fases aí, aproximadamente 5 fases, biologicamente falando. No primeiro momento, então, eu vou ter uma absorção, a base da língua ela relaxa, a água entra ali e em pequenas quantidades ela vai começar a prejudicar o pulmão. De que forma? Eu vou então fechar, a defesa do corpo é fechar a minha laringe. Ele fecha para não entrar mais água. O que acontece? Eu tenho então um conceito já um pouco aqui atrelado, que é o afogado em seco. Por que é o afogado em seco? Bom, o afogado em seco é aquele que se o corpo defendeu ali, fechou a epiglote para não entrar mais água, então naturalmente que não é só água que não vai entrar, o ar também não vai entrar mais. E eu posso estar tendo esse problema numa asfixia por dióxido de carbono, no incêndio, por exemplo. Por monóxido de carbono em alta concentração, por exemplo. Ela vai fazer a mesma coisa, ela vai me asfixiar, não vai deixar mais entrar aquela fumaça ou aquela água, e aí eu também não vou mais respirar. Então o nome disso é afogado em seco. Mas aí existe um segundo momento. Esse segundo momento, a pessoa submerge, ela perde a consciência, É afetado o cérebro e aí a pessoa submerge, Se não for retirado, que ela já vai para a terceira fase do afogamento, que a gente já vai tocar nesse assunto, Quem já viu vai repetir, que é a angústia, o pânico e a submersão. Enquanto ela está no pânico, ela está ingerindo água involuntariamente, mais e mais, E aí ela afunda porque perde a consciência. Só que lá embaixo, a laringe que fechou, ela vai ser relaxada de novo, ela vai se relaxar. Quando ela se relaxa, involuntariamente, a pessoa vai respirar. Na hora que ela respira, a quantidade de água é maior que entra. Aí sim, a gente vai passar, então, para a questão de atingir a troca gasosa, chamada hematose, na altura dos alvéolos pulmonares, Então, o que são alvéolos? São sacos, Sacos que guardam oxigênio, que guardam gases, na verdade, Tanto gás carbônico como oxigênio, e tem uma diferença ali de pressão. E aí, em volta desses alvéolos, eu tenho os capilares que levam sangue venoso,
Então ele vem de um lado, ele é sangue venoso, quando ele sai do outro lado, ele já é sangue arterial. Então existe uma troca gasosa ali, ele deixa o gás carbônico e pega o oxigênio. Essa que é a hematose. Então, isso tudo no alvéolo. A gente tem cerca de 300 milhões de alvéolos no nosso corpo, né? E se a gente for encher todos esses alvéolos aí, tem mais de 2.000 litros de oxigênio, por incrível que pareça. Se a gente fosse atingir toda a capacidade respiratória dele, seria mais de 2.000 litros de oxigênio, não ia caber. Então, tem um pessoal ali que fica trabalhando com calma, vamos por assim dizer. E aí, se eu encharco esse pulmão com água, naturalmente que essa troca gasosa, o trabalho dos alvéolos, não vai mais acontecer. E aí vai impedir de quê? Vai aumentar uma substância chamada potássio, né, no sangue. Esse potássio ele vai começar a prejudicar, vamos fazer um conceito assim bem simples, vai prejudicar o funcionamento, né, o batimento cardíaco. Vamos encurtar aqui. E aí, prejudicando o batimento cardíaco, logicamente o coração vai parar de bater. Então, para a gente tentar fazer aqui um resumo do afogamento, é praticamente isso, né? A pessoa começa a aspirar o líquido não corpóreo involuntariamente, né? A glote vai fechar, vai aumentar o nível de consciência, porque está sem ar. A pessoa afunda lá embaixo, ela relaxa, abre de novo, a pessoa respira involuntariamente, encharca ou alaga, inunda ainda mais a intimidade do pulmão, que são os alvéolos pulmonares, que estão fazendo aquela troca gasosa ali tudo. Por não ter mais a troca gasosa, existe um aumento de uma substância chamada potássio, que vai prejudicar o batimento do coração, e aí, por sua vez, o coração vem a parar. E a gente tem então aí as sequências, né, de parada respiratória e cardiorrespiratória. É importante dizer que, infelizmente, quando tem os acidentes e afogamentos em águas naturais, o corpo afunda e só aparece depois de determinadas horas. Por que isso acontece? Porque o próprio peso da ingestão de água, eu estou ingerindo água aqui involuntariamente, vai para a minha barriga ou vai para o meu pulmão através das vias aéreas, eu aumento o meu peso corpóreo, né? A vítima aumenta o peso e vai para o fundo. Tá? Só que depois de um tempo, já infelizmente morto, algumas bactérias começam a produzir gases. E o próprio corpo também vai começar a inchar. E aí ele sobe com determinada hora. Isso é bem relativo, né? Alguns estudiosos dizem que é depois de 12 horas, depois de 24 horas, depois de 48 horas não passa, sobe se não tiver engatado lá, né? É uma realidade triste, né? Muito triste de se ver também, quem já viu teve esse trauma aí de ver uma pessoa, como é uma pessoa que sobe depois de 2, 3 dias debaixo d'água. Mas é ciência, a gente tem que estudar essa parte da ciência também, né? São os gases que são liberados pelo corpo. Então eu espero que a gente tenha aprendido um pouco mais sobre o afogamento. Lembrando, por favor, só uma dica, quando você for brincar de apneia, seja ela estática, seja ela dinâmica, você também pode perder a sua consciência e você também pode desmaiar, e se estiver sozinho é um perigo. Se você for treinar para um concurso público, para uma competição, para um curso de guarda-vida, tenha sempre aqui o apoio de alguém lhe vistoriando, né? Passe para ele que você está consciente. Por exemplo, se eu desço aqui para fazer uma apneia estática e eu estou na borda da piscina, fique movendo os dedos para a pessoa saber que você está bem. Porque mesmo você fazendo a apneia voluntariamente, o seu cérebro pode desligar você e você pode sofrer aí o que a gente chama de afogamento secundário, que é o afogamento que foi acontecido aí por alguma causa externa, tá bom? Então, era isso que a gente tinha para falar para vocês com relação ao afogamento.